Olá, amigos e amigas do canal e do grupo O que é o Espiritismo? Como é que vocês estão? Tudo bem? Estão assistindo os vídeos? Estão acompanhando os estudos? Como é que tá? Estão gostando? Críticas, sugestões, alguma ideia de um estudo, de um tema que nós possamos desenvolver aqui? Não se façam de rogados. Vão lá no grupo que é o Espiritismo, que está lá no Facebook, e deixa lá os comentários, solicita participar do grupo, deixa os comentários, opiniões, sugestões, críticas, é tudo muito bem-vindo. O grupo é aberto, democrático, participativo, colaborativo, como é a própria doutrina espírita, pelo menos a doutrina espírita tal qual codificada por Allan Kardec, né? Não podemos falar das outras formas de se compreender e viver o Espiritismo. Nosso objetivo aqui é caminhar com Kardec, caminhar sempre com as obras fundamentais do Espiritismo, buscando a sua compreensão profunda. Você sabe disso, você que já acompanha os nossos estudos, as nossas reflexões, está percebendo qual é o nosso real objetivo. O nosso e de muitos outros companheiros estudiosos, pesquisadores, colaboradores e que se aprofundam na doutrina espírita, se aprofundam na sua filosofia, na sua moral, na sua ciência, na sua consequência religiosa também, por que não dizer, a fim de que, em compreendendo-a, possamos vivê-la melhor, possamos exemplificar, né, o que é ser espírita no mundo, ok? Bom, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos e a gente vai continuar. Esse, salvo engano, porque são muitos, salvo engano, é o 12º vídeo da série Allan Kardec e o Ensino dos Espíritos. E a gente está tentando responder a uma pergunta que já está se estendendo há um bom tempo aí, e é bom que se estenda. Significa que há muito ainda que se refletir, que pensar, que estudar a respeito da questão que eu, particularmente, Álvaro, penso ser muito relevante e importante para nós espíritas. Eu penso, não sei o que você pensa, o que você imagina aí. Mas a pergunta a qual a gente se refere é essa daqui. Qual é a metodologia espírita? Porque pelo que a gente está vendo aí ao longo dos estudos, existe uma metodologia espírita, existe uma técnica, existe um procedimento, existem critérios de se abordar o mundo espiritual segundo a doutrina espírita, não é? Isso aí parece que é evidente, está claro. E a gente vem tentando aqui se aprofundar um pouco mais em qual é essa metodologia. Quais são as suas referências, quais são os seus critérios, quais são sua forma de proceder, como ela é aplicada, né? Inicialmente ela foi constituída, foi elaborada, foi pensada, foi exercitada e aplicada pelo próprio Allan Kardec para codificar o Espiritismo. Então ela ficou como um padrão de excelência, um padrão de execução da ciência espírita, da abordagem do mundo espiritual, da relação entre os encarnados e os desencarnados, segundo o enquadramento da doutrina espírita. Sempre importante destacar e pontuar isso, porque podem existir compreensões outras, critérios outros e práticas que não são aquelas adotadas pelo Espiritismo. Nós respeitamos, né? Porque é importante respeitar a liberdade de consciência, a liberdade de expressão, de opinião e de critérios, mas também reclamamos esse direito de liberdade e de, portanto, de respeito à identidade conceitual e filosófica do Espiritismo, também no que se refere à sua metodologia. Pelo menos é assim que nós acreditamos. Portanto, fica a pergunta: qual é a metodologia espírita? Hoje, como a gente faz de costume, a gente vai apresentar mais uma citação de uma das obras fundamentais do Espiritismo que foi codificada por Allan Kardec.
O trecho que a gente traz hoje para reflexão é da Revista Espírita de 1863, de setembro, que é a segunda carta ao Padre Marozzo, acho que é assim que é a pronúncia. O texto tem outras questões, mas a gente destacou essa parte aqui em Kardec aborda justamente a questão da metodologia espírita. Há uma determinada... perdão. Num certo ponto do texto, Kardec diz o seguinte: em tudo isto, e está se referindo à codificação do Espiritismo, tá? Em tudo isto não fiz senão recolher e coordenar metodicamente o ensino dado pelos Espíritos. Sem levar em conta opiniões isoladas, adotei as do maior número, afastando toda ideia sistemática, individual, excêntrica ou em contradição com os dados positivos da ciência. Allan Kardec. Trecho importante, é um trecho, num certo sentido, um pouco mais sofisticado e mais técnico, onde Kardec detalha um pouco mais a sua sistemática no que se refere à forma de abordar, de pesquisar o mundo espiritual. Ele diz muito modestamente, né? Em tudo isto, ou seja, em todo o processo de codificação do Espiritismo, Kardec diz que não fez senão recolher, atenção para as etapas. No texto de Kardec, ele meio que sugere as etapas de como a gente deve abordar, de como a gente deve se dirigir à pesquisa do mundo espiritual. Veja bem, em tudo isto não fiz senão recolher. Primeiro passo, é preciso, na observação, recolher as evidências. Recolher aquilo que sugere prova, né? Que sugere evidências que se direcionam para provar aquele fato que eu estou pesquisando, que eu estou estudando. Então esse é o primeiro passo, eu preciso recolher. E para eu recolher, no caso aqui é o ensino, o material elementar aí da pesquisa espírita de Kardec é o ensino dado pelos espíritos. Então, para ele recolher, ele teve que usar do laboratório da mediunidade, que a gente costuma dizer. É a mediunidade que é o aspecto básico onde Kardec vai recolher as evidências que sugerem a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos e a realidade do mundo espiritual e tudo mais, que a gente já tem um pouco de noção aí, tá? Então, primeiro, recolher. Está descrevendo o método. É preciso recolher as evidências. Mas não basta apenas recolhê-las. É preciso coordená-las, mas não coordená-las de qualquer forma. Coordená-las metodicamente. Ficar bem claro aí para a gente entender. Então, é recolher as evidências, as provas que sugerem a existência do mundo espiritual, da realidade espiritual. Recolher essas evidências, né, através da observação, obviamente. Coordenar essas evidências, ou seja, precisa organizá-las, distribuí-las, classificá-las, estudá-las a fundo de forma metódica. Ou seja, precisa haver um método, um procedimento criterioso para poder recolher, no caso, o ensino dado pelos espíritos de uma forma organizada, racional, lógica, de forma que se possa extrair dali algo, né? As consequências morais, filosóficas, a doutrina, ou mesmo a descrição do estado dos espíritos, de como de como funciona o mundo espiritual e todas as consequências disso. Os princípios da doutrina, os princípios espíritas também surgiram a partir desse método. Aliás, Kardec destaca lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. O controle universal do ensino dos espíritos, ele surge desses procedimentos aqui. E no caso lá, no texto da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele destaca que
o controle universal do ensino dos espíritos, ele só se aplica à verificação, ao estudo e à relação dos princípios espíritas, dos princípios e dos fundamentos do espiritismo. Não é? O controle universal, ele se presta fundamentalmente a construir, a corroborar e a estabelecer os princípios e fundamentos do espiritismo. Quanto às outras questões de ordem secundária, de ordem mais periférica, a gente usa a razão, a lógica, o método e tudo isso. Mas ainda permanecem o debate, a reflexão, a construção do conhecimento ainda se desenvolve nesse campo, tá? Com relação aos princípios e fundamentos do espiritismo, com relação aos princípios e fundamentos do espiritismo, eles já estão definidos, já estão estabelecidos desde a codificação, né? Continua Kardec. Sem levar em conta opiniões isoladas. Isso, muita gente não gosta de ouvir isso. Muitos de nós espíritas, uma turma aí do movimento espírita, não gosta muito de ouvir isso aqui não, ó. Sem levar em conta opiniões isoladas. Porque o que campeia no movimento espírita em geral é justamente o contrário. O que prevalece entre nós espíritas é justamente nós levarmos em conta opiniões isoladas dos espíritos. De forma precipitada, de forma ingênua, a gente embarca naquilo que qualquer espírito fala por aí, que o primeiro espírito que aparece isoladamente transmite, emite a sua opinião pessoal e ela passa sem maiores análises, sem maiores exames e é publicada e o povo já está lendo, já está comprando e pronto, final, e fala que é espiritismo. Não é assim que funciona. Nós estamos aprendendo aqui, estudando ao longo de todos esses vídeos que, em se tratando de espiritismo, opinião isolada de qualquer espírito não faz doutrina espírita. Eu sei que isso incomoda, causa frustração, até descontentamento, e tem gente até que fica nervoso quando escuta isso. Por quê? Porque isso afeta os seus gostos e suas preferências. Mas fazer o quê? Durma-se com um barulho desses. Aprenda-se a viver com isso. Faz parte, né? Os nossos gostos e preferências espirituais e mediúnicas são uma coisa. É direito de todos, de cada um, e ninguém tem a ver com isso. Ninguém interfere nisso. É foro íntimo. Agora, quando se trata de doutrina espírita, de construção dos princípios e fundamentos do espiritismo, a coisa funciona um pouco diferente. Não é um espírito só que faz doutrina espírita. É um conjunto amplo, uma base ampla de opiniões, de informações, de diversos, de muitos e muitos espíritos que constituem um denominador comum, uma opinião universal, digamos assim, que forma a base dos princípios e dos fundamentos do espiritismo. Porque lembrando, nós temos uma responsabilidade com a informação e com o conhecimento espiritual que é passado. E esse conhecimento precisa ser rigorosamente construído, porque é um compromisso com a verdade. Não a verdade absoluta, mas sempre em busca da verdade possível dentro do alcance da nossa realidade, das nossas condições de pesquisar, tá? Sem levar em conta opiniões isoladas. Adotei as do maior número, é o que nós falamos aí. É o denominador comum. É a opinião da maioria dos espíritos, ou da maior quantidade. Adotei as do maior número. Adotou o quê? As opiniões do maior número dos espíritos. E olha que interessante, o critério vai ficando cada vez mais rigoroso. Afastando toda a ideia sistemática, espírito vem querendo atravessar a ideia sistemática, aquele que persiste muito numa ideia, num conceito, não abre a mão dele, é inflexível, quer a todo custo fazer que a ideia dele seja aceita, é o sistemático. Esse está fora.
esse é estranho, está querendo causar cisma na doutrina e trazer ideia estranha, afastando toda a ideia sistemática individual. Olha que interessante isso. No Espiritismo, que é a doutrina dos Espíritos, não prevalece ideia individual. O conhecimento é coletivo, é do conjunto dos Espíritos, é do conjunto, da universalidade do ensino dos Espíritos. Percebe como isso é importante? Por que não é individual? Porque eu não sei qual é o espírito que está falando comigo, qual é o caráter dele, qual é a qualidade dele. Então, se eu levar em conta só a opinião individual, só a opinião isolada de um espírito, quem me garante que ele não está mistificando? E, além do mais, todo bom pesquisador, ele colhe opiniões e testemunhos do máximo de fontes possíveis que ele puder encontrar na sua pesquisa, não é verdade? Então isso aí é critério de segurança. Afastando toda a ideia sistemática, individual, excêntrica. O que é uma ideia excêntrica? Ela foge mais ou menos da normalidade das ideias das pessoas. É uma coisa muito absurda, muito estranha, né? Choca a razão. Então é melhor tomar cuidado. Ou em contradição com os dados positivos da ciência. Isso aí é outro calcanhar de Aquiles de muita obra mediúnica, de muito espírito que anda ditando obras mediúnicas aí de caráter supostamente científico, mas o que tem de barbaridade, de ignorância, o que tem de ensinos totalmente contrários à ciência, totalmente avessos ao conhecimento real da ciência, é assim, de chocar. E como tem pessoas que são levadas por essas lorotas aí, desculpem a expressão, mas é impressionante. Então nós espíritas precisamos ficar atentos, alertas, precisamos levar essas recomendações aqui a sério, minha gente. A gente não pode ir no vai da valsa não, se empolgar, se embalar pela curiosidade, pelo desejo das novidades e revelações que vão surgindo do mundo espiritual, sem o menor critério, sem o menor cuidado, sem responsabilidade, sem exame nenhum. Né? Muitos médios recebem, psicografam, não analisam nada, não encaminha para ninguém analisar, para ninguém avaliar, manda direto para a editora, publica e os leitores que se virem. E quem perde com isso, além dos leitores, é o Espiritismo. É a doutrina espírita, sua credibilidade, sua autoridade, sua confiança e respeito social. Então isso é muito sério. Não sei se você compartilha dessa ideia, dessa preocupação que Kardec também tem. Por isso ele teve desde o início da codificação um cuidado, um bom senso, uma seriedade assim absurda e admirável desse homem chamado Allan Kardec, do codificador do Espiritismo. Por isso ele precisa ser ainda mais respeitado, porque ele demonstrou desde o início que ele percebeu, que ele intuiu a seriedade daquelas manifestações espirituais que estavam acontecendo na França e no mundo, na Europa, em meados do século XIX. Ele não embarcou na curiosidade, não embarcou na empolgação, no sensacionalismo, foi equilibrado, foi consciencioso, foi científico, filosófico e soube extrair o que há de melhor em se tratando de realidade espiritual, de ensino dos espíritos, e deu nome para isso de doutrina espírita. Portanto, sempre é oportuno relembrar, recordar esses ensinamentos e que a gente possa ficar alerta, que a gente preste atenção nisso e não podemos abrir mão desse verdadeiro tesouro que é a doutrina espírita. Eu sempre gosto de lembrar isso, tá bom? O que você achou da reflexão de hoje? Foi legal? Foi importante? Foi relevante? Se vale a pena, por favor, curta o vídeo, compartilhe com os seus amigos, os colegas espíritas, aqueles que gostam de estudar, de se aprofundar. Se inscreva no canal e clica naquela imagem do sininho. Tem um sininho aqui no canal, que aquele sininho, quando você clica nele, você habilita
você receber sempre mensagens de novos vídeos que a gente vai publicando aqui no canal. Legal isso, né? Bom, não vou mais ocupar a paciência de vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Valeu, fique conosco. E como eu sempre digo, vamos estudar e, alguém me lembrou, estudar e praticar o Espiritismo. Sair da teoria para a prática. Tá bom? Um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu, minha gente.